Acontece que eu sempre gostei de estudar a Bíblia, eu sempre tive curiosidade, porque eu estudei em colégio adventista. E o colégio adventista tem toda aquela carga de ensino religioso, tem boas ilustrações, coisas Só um ponto aqui. Se a igreja é tão seita, tão seita, tão seita como eles dizem, como é que os pais dele botou ele para estudar no colégio adventista? Será que não era proibido estudar em outro colégio também? Não só uma dúvida só aqui, né? Vamos continuar. que a gente na CCB não tinha, né? Então você tinha, via, idealizava o Sansão do Velho Testamento, o Davi, a criação do mundo, e aquilo lá habitou meu imaginário. Eu sempre gostei da Ah, ele gostava das figurinhas. Ó, os Testemunhos de Jeová também tem umas figurinhas lá da gente no paraíso, tudo bonitinho. Pô, é legal também. Vale a pena você dar uma olhada. aula de religião. A CCB não me dava nenhum espaço para aprender. Na verdade, a gente sempre se preocupava em ir na igreja e ouvir uma profecia. E quando eu já era casado, a gente já tinha toda essa autonomia, eu recebi de presente uma Bíblia de estudo. Então eu uni toda aquela minha vontade de aprendizado, que eu aquela curiosidade, com a vontade de conhecer melhor a escritura. E eu li a Bíblia inteira, eu usava minhas férias inteiras, da hora de acordar até a hora de dormir, lendo Bíblia de estudo. Até porque a gente ia pra Minas e eu cresci sem TV. Então, assim, meu pai, a partir do momento que ele foi pra congregação, não podíamos mais nada. Ele tirou a TV, tirou o rádio de casa, tirou tudo. A gente seguia a regra, usos e costumes e tudo perfeitamente. Então, quando a gente passava as férias na casa dos meus pais, Rafa não tinha muito o que fazer, quando eu tava lá com os meus pais, ele pegou pra... Mas isso foi muito, a Bíblia era muito bom para mim, porque era um tempo meu com o Senhor. Eu pegava a Bíblia, eu tomava café e sentava. Ia lendo a Bíblia e comentário bíblico, e aquilo foi me despertando, com vontade muito grande de aprender. A ponto de, quando eu fui para cooperador de jovens, eu falei assim, eu não posso dar essas respostas básicas que esses cooperadores de jovens dão para esses jovens. Por quê? A maioria dos cooperadores de jovens são jovens que atuais casados da igreja que acabam Eu não posso dar essas respostas básicas que os cooperadores de jovens davam. Ele está desmerecendo assim todos os cooperadores de jovens da congregação cristã no Brasil. Cargo que ele exerceu até ser colocado como cooperador do ofício ministerial. Vamos continuar ouvindo. preenchendo uma lacuna do escalonamento da CCB. Lembrando que o seu público aqui, né, são evangélicos e tem a nomenclatura diferente, só para explicar para você continuar, porque geralmente nas outras igrejas são pastores ou líderes de jovens. Só que na CCB, o cooperador de jovem, ele é um pastor, porque ele atende todos os cultos para jovem, que é a mesma liturgia de um culto para adulto, só que reúne jovens e adolescentes, Então, e crianças também. Você tem um pastor de jovens, né? E eu fui para pastor de jovens, se não me engano, em 2018. Agora me falta um pouco a memória. Mas eu via que tinha um problema, porque quando os jovens, vamos dizer, recém-casados ou em algum tempo eles vão para cooperador de jovens, que é o pastor de jovens, ele tem duas obrigações. Primeiro, ele tem que agregar os jovens, né? Porque ele tem um número de jovens considerável para tomar conta lá. E ao mesmo tempo, ele tem que responder às necessidades daquele ministério local, que seria o grupo de pastores que tomam conta daquela igreja, né? Então você tem um ancião, pelo menos um ancião, e um cooperador, é a segunda pessoa, seria um pastor auxiliar. Você tem que responder a ele, você tem que agradar os dois mundos. O que você faz? Se você não tem evangelho, você responde com a entrega do sistema, você oferece o sistema, os usos e costumes, a ideia de obediência. Então você está cumprindo uma lição de casa e mostrando para os jovens o caminho que tem que seguir. Eu não gostava disso. E eu fui atrás de um curso de teologia. Eu fiz um curso de teologia online, inclusive naquele curso eu fui a primeira pessoa, segundo alguns, a me declarar da CCB, só que eu fui recomendado, depois que algumas pessoas descobriram, que eu não falasse para ninguém que eu fazia esse curso. Só que aquilo lá foi muito importante para minha comparação. Ele foi recomendado a não falar para ninguém que ele fazia esse curso. Só um ponto aqui. Mas ele foi recomendado por algum irmão da igreja, por pessoas de fora, isso não ficou claro, né? E se foi uma recomendação, quer dizer que não era proibido ele fazer isso. É isso que eu não estou entendendo aí. Ele foi recomendado a não revelar que ele fazia um curso de teologia sistemática. Mas quem recomendou? Foi da igreja? Foi fora da igreja? Por que recomendaram isso? Eu não vejo ser proibido, né? Se você está fazendo, você não foi impedido de fazer, é isso? Você pôde fazer, ou seja, não é proibido, você foi lá e fez. Você tem liberdade para fazer, é isso? Ah, então você tem liberdade para cursar um curso de teologia, entendi. Agora para mim fica mais claro essa parte aqui. Vamos continuar aqui vendo o que ele está falando aqui. Essa doutrina, cara. Porque eu comecei a perceber a questão da criação do mundo, conceitos melhores de trindade, né? E foi se desenvolvendo dentro de mim. Eu falei, peraí, mas a igreja não ensina isso. Então, toda vez que abria a Bíblia, eu já abria a Bíblia na pregação com um pensamento mais crítico. Eu olhava aquele texto e me preocupava em me ater ao texto. Eu ia no culto à noite, que eram os anciãos que pregavam, eu voltava para casa, Lu, feliz, eu aborrecia daquele, o que foi? Ele não pregou a Bíblia, não. Mas como assim não pregou a Bíblia? E daí eu indicava para ela, olha, esse caminho desse texto, o natural é ele seguir por esse lado. E tem que apontar para Cristo, tem que falar de Cristo, e não falou de Cristo em nenhum momento. E ela se incomodava muito com isso, a ponto de achar que meu estudo estava trazendo perigo, porque ela tinha medo de eu mexer com as bases do coração dela. Ele sempre era muito argumentativo, né? Interessado, desde muito cedo, porque assim, a nossa realidade foi muito diferente. Eu falo que a CCB, ela é multifacetada. Então depende da sua condição financeira, do bairro onde você congrega e do tanto que você quer se envolver. Então, por isso que muita... Depende de onde você congrega, da condição financeira e o quanto você quer se envolver. Entendi. Eu achei que era para louvar o Senhor, mas vamos lá. Às vezes, você vai falar alguma coisa com a congregação e alguém... Falando em condição financeira, eu fiz uma análise aqui para ver quantas igrejas presbiterianas, que eles hoje estão na igreja presbiteriana, quantas igrejas presbiterianas tem nas favelas de Campinas. Pasmem, nenhuma. Não tem igreja presbiteriana em favelas em Campinas.
Tem em bairros como no centro, tem em Taquaral, tem em Guanabara, tem só bairro bom. Só em bairro bom tem igreja presbiteriana. Não vi nenhuma igreja presbiteriana nas favelas e nas periferias de Campinas. Mas vamos continuar aqui, vamos ver o que ela fala aqui. Ela fala que tudo depende de onde você congrega e da condição financeira, né? que é da CCB vai falar pra você assim, isso não acontece na minha comum, você tá mentindo. Por quê? Porque ela tá vivendo uma outra realidade. Ou ela não se aprofundou muito, ou ela tá num bairro diferenciado, porque como lá não tem o estudo teológico sistemático para todos os anciões e cooperadores, então existe a revelação e essa liberdade que cada um tem de interpretar como quer, a não ser a respeito de usos e costumes, que é igual em todas. Mas... interpretar como quer e usos e costumes. Eu achava que a Bíblia não era de interpretação pessoal, né? Mas vamos continuar aqui, porque os estudiosos aqui, ó, estão falando isso. Vamos lá. Uns liberam mais, outros menos, né? Mas essa liberdade, ela faz com que alguém duvide do que a gente tá falando. Só que como eu sempre falo, em todos os meus depoimentos... Opa, você tem liberdade dentro da congregação cristã no Brasil. Mais uma vez, ó. Pelo que eu sei, em seita nenhuma você tem liberdade. O conceito de seita é que você não tem liberdade ali dentro, mas vamos continuar. Do pós-poses de outras pessoas, né? Você não pode invalidar a dor de outra pessoa, porque aquela pessoa passou por aquilo, né? Porque em uma seita, que é o que a gente vai trazer aqui, sobre a CCB, se passa por muitas coisas opressoras desse tipo, né? Mas aqui... Se passa por muitas coisas opressoras desse tipo. Ó, ela pode escolher, ela falou que tem questão do bairro, tem questão da grana, eles têm liberdade, pôde fazer teologia. Depois, mais pra frente, eles comentam aqui que tinha um ancião muito gente boa, que ensinou muitas coisas pra eles, né? Mas eles não têm a ideia real do que é uma seita, no sentido etimológico da palavra. Não sabem o que é uma seita. Senhor amado. Vamos continuar. Questão aqui no que a gente estava falando sobre eu ser culpado, ela não gostava, mas facilitou o quê? E aí você vê que o Espírito Santo vai trabalhando. Ela se interessou por aprender Libras. E quando ela começou a estudar Libras, e ela foi obrigada a ler as Escrituras, ela voltava... Opa, ela começou a estudar Libras e foi obrigada a ler as Escrituras. Não, filho. Ela foi ler porque ela estava aprendendo Libras, ela não foi obrigada a ler as Escrituras. E se ela não tinha lido até aquela época, a culpa é da igreja ou a culpa é dela? Porque pelo que eu vi, você estava lendo as Escrituras e ela não. Aí quer jogar a responsabilidade para a igreja? Mas vamos lá, vamos continuar ouvindo aqui. Porque o que eu mais vi aqui foi omissão, tá? Ninguém assume as responsabilidades, é tudo culpa da igreja, não deles. Vamos lá. Pra casa, nossa, você sabia disso? Você sabia disso? Eu falei, sabia. Não, por que você nunca me contou? Eu falei, porque você não perguntou. E daí eu acho que ele quis me respeitar. Porque eu brinquei pra ele, podia ter me respeitado mais. Eu podia ter batido de frente e falar, não, você tá errado, esse lugar é Porque assim. assim, desde que a gente casou, tinha no YouTube o Ricardo Adam, que ele falava, e era na época de fórum, de blog, né? Não, muito antes. Existia nem... Olha o que eu falo pra vocês. Ela mencionou aqui um crítico da CCB. E o meninão aqui já estava assistindo ele. Já estava assistindo esse crítico da CCB. Então o que eu falo pra vocês é cuidado com o que vocês consomem para não virar isso daqui, ó. Cuidado com o que vocês consomem para não virar isso daqui. Vamos continuar. Antes de né? não existia. E ele já comentava comigo, esse cara que tem razão em algumas coisas. Eu falo, para, nem me mostra essas coisas. Então, assim, quando você nasce em algum lugar que é uma bolha totalmente fechada, porque quando você faz parte da CCB, eles te fecham mesmo uma redoma. Tudo pra você é aquilo. Você é fechado numa redoma dentro da CCB. Meu Deus. Tudo que você faz é aquilo. Santo Deus. Eu sou formado em capelania, não pela CCB. Ninguém nunca me questionou isso daí. Eu faço missão de rua em evangelização, uma coisa que... E publico na internet, publico nas redes sociais, uma coisa que a igreja não pratica, ninguém nunca questionou isso daqui de mim. Eu devo ser alguém muito errado dentro da CCB, porque eu não consigo viver o que essa mulher está falando aqui. E ela fala aqui que eles saíram há 3 anos da igreja. Eu voltei tem 4 anos para a igreja e não vejo nada disso do que eles falam. Não vejo nada disso do que eles falam, mas vamos continuar aqui ouvindo. Porque eles embutiram na sua mente que aquele é o lugar certo, que outras coisas, e assim, não só que aquele é o lugar certo, eles pejorizam outros lugares. Quando lá em Minas, Pouso Alegre, eu sou de Pouso Alegre, antes de, só para eu contextualizar, tanto que desde o início, porque tem gente que fala assim, a CCB mudou. Não, ela era pior, né, amor? Eu não acho nem que mudou, né? Na verdade, existem pessoas mais preocupadas, Caio, em falar o politicamente correto. Porque o chão da igreja não mudou nada. E como aconteceu? Ou seja, ele está chamando tudo a irmandade. Ele está falando que é a irmandade que é os seitários, não é a igreja que é seita. É a irmandade que é os seitários. É esse tipo de carinho aqui que eles têm por aqueles que os receberam na comum deles, que os abraçaram, que cuidaram deles quando precisaram,
que apoiaram quando foram para o ministério. É esse tipo de carinho aqui. Vou continuar ouvindo aqui. Uma das minhas irmãs, a minha irmã mais velha, todos eram católicos. 14 Antes de você continuar, depois você explica alguns termos, tá? Por exemplo, chão da igreja, porque quem tá assistindo talvez não entenda algumas nomenclaturas da CCB, mas pode continuar. E antes, mas só concluir a parte sobre como que você descobriu o evangelho, que eu tava falando Bom, a propósito, eu nunca tinha ouvido essa nomenclatura chão da igreja dentro da CCB, tá? Nunca tinha ouvido. Se ele tá falando que é da CCB aqui, eu não sei, eu nunca tinha ouvido. Vamos continuar aqui. Libras. E essa questão é importante nela, porque daí ela começou a entender as escrituras e a gente daí começou a caminhar junto. Ela entendia o que eu estava explicando para ela, de que as pregações não tinham o fundamento adequado do que o evangelho é ensinado e a tal da doutrina dos apóstolos, que é tão importante. A igreja não seguia isso. E ela foi se convencendo pro lado dela. Quer dizer, eu não precisei falar, vamos sentar aqui e vamos discutir isso agora, porque Deus foi dando para ela, e eu digo que é nítido, o Espírito Santo foi fazendo ela vir de outro caminho e começar a ficar paralela comigo, através das Libras. E aí que foi o despertar dela. E nessa situação, eu sofria no meu ministério por causa de outras circunstâncias, que daí a gente joga mais pra frente. Bom, ele sofria no ministério dele. Por que aceitou? Você foi obrigado a aceitar o seu ministério ou não? Só para eu saber aqui, tá? Aceitou porque quis e agora vem ficar reclamando aqui? É isso? Mas só colocar uns pontos aqui que eles trouxeram que eu acho que merece uma refutação. É aquela velha história, velha ladainha. A congregação cristã não pode estudar a Bíblia. Mas você viu aí que o menino não foi proibido de fazer um curso de teologia. A moça aí, ela foi fazer Libras e depois começou a se aperfeiçoar nos estudos. Ou seja, eles não eram proibidos antes? Ou eram proibidos até começarem a fazer? Porque eles não foram expulsos da igreja. Eles saíram da igreja. Ou seja, eles podem. Então o que a igreja valoriza? A igreja valoriza o estudo individual, tá? Um devocional ali das Escrituras. Você pedir a revelação do Espírito Santo e não viver na dependência de mestres humanos. É isso o que a igreja não recomenda, viver na dependência de mestres humanos. E não é, meus irmãos, não é desprezo pelo estudo das Sagradas Escrituras. É zelo, tá? É zelo pela suficiência da palavra. O que nós temos aqui é zelo pela suficiência da palavra. Vamos dar uma olhada aqui, o que está escrito em Gálatas 1. Gálatas 1, do versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Olha, porque não o recebi nem aprendi de homem algum. Olha, mas pela revelação de Jesus Cristo. Olha que interessante. Paulo não recebeu o evangelho de homem algum. Foi direto do nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante isso daqui. Então nós podemos receber diretamente a revelação do Espírito Santo através das Sagradas Escrituras? Sim. E é isso o que a igreja incentiva. Por quê? Porque lá em 2 Timóteo 3,16 vai estar dessa forma aqui que eu quero trazer para vocês. 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Sair falando mal de igreja alheia é boa obra? Eu acho que não estão sendo instruídos direito. Não estão vivendo o novo deles, né? E assim, meus irmãos, quando houver erros pontuais nas pregações, tá? Só vai mostrar que somos feitos que a igreja é feita por pessoas, por seres humanos que erram como qualquer outra pessoa. Não é desleixo doutrinário. Não, é falha humana. A gente erra, a gente está sujeito ao erro. O irmão que está lá na frente, ele pode errar também, não tem porquê. Então o que eu quero trazer para vocês é que é o seguinte. Essa crítica aí, ela confunde a ausência de uma academia formal, tá? Com a ausência de ensino bíblico espiritual, que é o que existe na congregação cristã no Brasil. Ensino bíblico e espiritual. Mas eles não veem dessa forma. Não veem dessa forma. Eles acham que tem que ter uma academia formal. Por que disso? Fica a minha pergunta. Porque todas são assim? Vai a pergunta aí para vocês. Vamos dar uma olhada nos comentários aqui?